Bom dia, alunos, tutores. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Vamos dar sequência hoje à nossa unidade 3 do nosso caderno. Antes da gente dar início à nossa aula, vamos recapitular a aula anterior. Então, nós vimos o conceito do FNDE, a origem dos recursos do FNDE, salário e educação, a fiscalização da origem dos recursos, o relatório de gestão, falamos bastante do relatório de gestão da FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional Biblioteca na Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Nacional de Transporte Escolar. Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência a conversar um pouco mais sobre a continuação desses programas. Como eu comentei na aula anterior, nós não iríamos conseguir falar de todos os programas, né? Na verdade, a gente não consegue mesmo, né, professora, com o tempo. Mas hoje nós vamos dar sequência em mais alguns programas para finalizar. E na próxima aula a gente vai começar com o assunto falar sobre o Fundeb. Então vamos lá, pessoal? Vamos começar falando do programa Brasil Profissionalizado. Esse programa visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa recursos do governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas. O programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio integradas à educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Pessoal, então assim, Programa Brasil Profissionalizado, a gente tem que investir nessa parte da tecnologia, né, professora? A gente está vivendo numa fase que a gente tem que estar inovando constantemente, né? Ao contrário o Brasil ele sempre investiu em licenciaturas, né? Em cursos como direito, cursos como medicina, enquanto países como a China, como o Japão, eles sempre investiram muito em tecnologia. Então a gente viu que teve uma expansão muito cedo desses países, como a China e o Japão, ao contrário do Brasil. Então o Brasil percebeu que ele precisa investir, que não dá mais tempo a gente ficar sempre investindo nos mesmos cursos. Percebeu-se que hoje a tecnologia dominou o mundo, né, depois da globalização, então a gente precisa que se invista tanto em tecnologia e profissionalização, como a gente está percebendo, né? Exatamente. Qual que é o objetivo desse programa? O objetivo é integrar o conhecimento do ensino médio à prática. Aí, o muito importante aqui, pessoal, o dinheiro deve ser empregado em obras de infraestrutura, desenvolvimento de gestão, práticas pedagógicas e formação de professores. Então, quando a gente fala de tecnologia, inovação, a gente está falando de uma cadeia, né, professora? A gente precisa do quê? A gente precisa ter uma estrutura, porque se eu tiver só um professor que tenha o conhecimento para repassar e não tiver infraestrutura, ele não vai conseguir repassar. Se eu tiver só a infraestrutura e não tiver um professor capacitado, não vai. Então, é um conjunto, né? Isso aí tem que ser, por isso que nós acabamos de falar, que o dinheiro tem que ser empregado em infraestrutura, na parte pedagógica, para que isso a gente consiga formar alunos com bastante eficiência, que eles tenham bastante, adotem o maior conhecimento, né? Então, tudo isso faz parte de uma cadeia, é tudo interligado, né? Aqui, nós colocamos o quê? Na verdade, assim, para quem não tem conhecimento desse programa, né? Sei que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não tem conhecimento desse programa, como eu já até comentei com vocês nas aulas anteriores, que todas essas informações nós encontramos no site do FNDE, então sempre estou falando para vocês, não deixem de procurar. Eu coloquei aqui, para a gente repassar bem rapidinho, as etapas que são necessárias para que isso seja implantado, né? Então vamos dar uma olhadinha. Isso aqui está lá no site do FNDE. Ó, etapas para participar do programa.
assinar compromisso todos pela educação. O secretário estadual da educação ou secretaria afim devem formalizar, fazer uma formalização. Daí a secretaria estadual solicita ao MEC. Daí depois disso realizado um diagnóstico e elaborado um plano. O quarto passo, finalizando o diagnóstico e elaborado o plano, será enviado para análise da CETEC. Quinto passo, após a análise global do plano pela CETEC, as ações aprovadas são encaminhadas para celebração de convênio junto à FNDE ou para atendimento via assistência técnica. Então, pessoal, como eu tenho comentado com vocês, quem tem dúvida já sabe muito bem onde ir procurar. Por quê? Porque está tudo muito bem explicado. Se vocês forem mais a fundo, mas qual a informação que eu tenho que enviar? Então está tudo lá, para quem tiver interesse, né, professora? Para não deixar de pesquisar isso, porque está tudo lá. Vai muito do interesse de vocês para ir atrás dessas informações. Será que a minha escola é viável fazer isso? Será que não? Então, tudo é objeto de estudo, né? Vai ser feito um plano, vai ser feito um estudo e vai ser visto se é viável ou não, né? Só um esclarecimento, o programa é do MEC, é da União, os estados aderem, né, da forma que acharem mais viável, seja em forma de parceria, seja em forma exclusiva, seja em forma de parceria com outros órgãos ou com o município, então o estado adere. Mas é indispensável que se atinja a meta, né, como a gente pode citar um exemplo que é a correção de fluxo. A correção de fluxo, o estado fez parceria com o município para poder, digamos, elevar a escolaridade dos alunos, aqueles que estão com a escolaridade atrasada, ou tem um projeto Se Liga, que os alunos não são alfabetizados, então eles vão ter digamos, uma assistência diferenciada. Então, isso acontece em forma de parceria. Então, a forma como os estados desenvolvem esses programas que são federais é diferenciada. Então, muitos estados, eles funcionam muito bem, eles funcionam de forma bem efetiva, atendendo todos os requisitos do MEC, e outros estados não, e acontece que tendo que refazer, tendo que elaborar novas parcerias. Então, depende de estado para estado, depende de cada administração, né, do governo, do município. Então, isso varia muito. Né? É importante lembrar, né, que muitas vezes a gente percebe, mas no Rio Grande do Sul, em Curitiba, está funcionando dessa forma, e aqui não está funcionando. Então, depende muito do governo que está no momento. Daí é que, novamente, vem o interesse do pessoal ver como que está funcionando isso no nosso estado, né, em cada estado, como a professora citou. Programa Caminho da Escola. Criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando por meio do transporte diário o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural, das redes estaduais e municipais. Eu estava lendo um pouco sobre aquele relatório de gestão que eu tenho comentado com vocês, e dentro do relatório de gestão tem relatos de alunos que eles colocaram, que no caso são alunos que residem na zona rural e só vão na escola por causa desse programa. Sim. Então, assim, muitas pessoas podem desconhecer porque está na cidade, está na área urbana, então acabam desconhecendo um pouco, né, professora? E muitas vezes essas zonas rurais, o calendário é diferenciado, né? Porque depende de cada setor. Se a chuva, né, atingiu aquelas estradas, então o ônibus não consegue passar. Então o calendário das escolas é diferenciado por conta, né, dessa modificação, diferenciação aqui da zona urbana. Então o ônibus, né, também, se o aluno não tiver acesso ao ônibus, também não consegue chegar à escola. Então a importância do programa para todo mundo. Exatamente. Nós até comentamos na aula anterior sobre a parceria que o governo tem com o Inmetro para desenvolver veículos, no caso esses ônibus, que sejam adequados para as linhas, por causa que eles atravessam locais muito difíceis, né, de muito difícil acesso. Então, eles têm que ter
um diferencial, no caso, né? Por isso que o governo fez essa parceria com o Inmetro. Mas eu achei muito interessante esses relatos desses alunos, porque a gente começa a ter um conhecimento assim maior, né? Desse lado, porque quando a gente está dentro da cidade, daí o ônibus é mais fácil o acesso, né? Então a gente acaba não tendo tanto contato com esse tipo com essas opiniões, né? E eu achei muito interessante, dentro do relatório de gestão, ter esse tipo de relato desses alunos. O governo federal, por meio do FNDE, em parceria com o Inmetro, oferece um veículo com especificações exclusivas, conforme eu acabei de comentar com vocês, próprias para o transporte de estudantes e adequado às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbanas brasileiras. Então, especificações exclusivas para transitar, no caso, né, nas zonas rural e urbana. Aqui, pessoal, eu coloquei dentro do nosso relatório de gestão, né, conforme eu tinha comentado com vocês na aula anterior, todos esses quadros, né, eles estão sendo retirados do nosso relatório de gestão. Esse aqui, o que ele está falando aqui? Que a nossa dotação inicial era de 651 milhões. Para quê? No caso, isso aqui era o apoio do transporte escolar para a educação básica, que é o que a gente está falando aqui, caminho da escola, né? Então, o que foi empenhado desses 651 milhões? 510 milhões foi empenhado, né? E desses, 25 milhões foi liquidado. E tem um valor aqui de 484 milhões que não foi processado, né? Então, olha só, aqui é um número bem interessante da gente ver. A meta para a gente adquirir os veículos eram de 127 mil. No caso, a gente estava falando que a nossa meta de 2014 era adquirir 127 mil veículos. Desses 127, pouco mais, né? Desses pouco mais de 127 mil, eles foram reprogramados. E o que a gente comprou foi apenas 11 mil. Então, é uma diferença bem grande, né? Nós programamos, eu tenho um objetivo de... Eu ainda comentei com vocês em alguma aula que quando a gente coloca uma meta, muitas vezes a maioria das vezes a gente não vai chegar a 100%, né? A gente tinha comentado isso na professora. Então, quando você tem uma meta e você conseguiu atingir 70%, 80% dessa meta, a gente já tinha comentado que isso é um bom resultado, né? Porque é muito difícil tudo que a gente vai lá e a gente coloca de meta, a gente conseguir atingir tudo. É muito difícil isso. E para o governo a mesma coisa. E nesse caso aqui, eu quis colocar esse quadro para vocês verem que a gente não teve nem 50%, né, para atingir essa meta em questão de adquirir novos veículos, né? Então, esse é um número preocupante, porque ele ficou muito abaixo, né, do estipulado. Para adesão ao registro de preços, né? Acesse o sistema de gerenciamento de adesão a registro de preços, disponível na página principal do site do FNDE. Então, pessoal, como eu coloquei aqui para vocês também terem uma noção. Eu quero saber quanto custou, quanto que é, qual é o valor, né, desses veículos, quanto que é gasto. Então, tudo isso tem nessa página aqui que eu acabei de passar para vocês. Programa Formação pela Escola. O Programa Nacional de Formação Continuada à Distância nas ações do FNDE, Formação pela Escola, visa fortalecer a atuação dos agentes e parceiros envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na prestação de contas e no controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE. É voltado para capacitação de profissionais de ensino técnicos e gestores públicos, municipais e estaduais, representantes da comunidade escolar e da sociedade organizada. Então, esse aqui é um programa muito importante, né? Que esse programa aqui, ele visa a formação do quê? Dos professores, no caso, e
dos profissionais, né, que estão dentro da escola, né, também como vocês que estão tendo essa aula agora. Então, esse programa ele atinge, para atingir todas as pessoas dentro da escola. Muito importante a gente mostrar aqui um gráfico, eu vou mostrar ele depois desse slide. O programa tem como propósito contribuir para a melhoria da qualidade de gestão e o fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados à educação. Consiste na oferta de cursos de capacitação como esse, em que os participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da autarquia, como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes envolvidos, a operacionalização, a prestação de contas e os mecanismos de controle social. Com isso, busca-se estimular a participação da sociedade nessas ações. É interessante a gente falar que anteriormente, alguns anos, algumas décadas atrás, a formação era destinada apenas aos professores. Quem estava atuando em sala de aula hoje se expandiu, né? Depois da nossa Constituição, depois do plano, né? E se expandiu isso para todos os profissionais que atuam dentro da escola. Isso é muito importante, porque antes era só visto educador, quem estava em sala de aula, então sempre ficava à margem ali da escola, sempre ficava no canto os outros profissionais, sendo que todos colaboravam muito com a aprendizagem. Então se expandiu, percebeu-se que todos devem ter essa capacitação, essa formação. As secretarias, né, recebem essa verba e oferecem, né, os cursos aí de formação, capacitação, que é importantíssimo que todos, né, participem, né, se capacitem, se formem, né, percebam que é um dinheiro que é nosso e a gente tem que usufruir, né, do que a gente está empregando, que a gente está fornecendo aí através de impostos para a União. Né? Então a gente tem que usufruir, né, de um bem que é nosso, né? Importa que todos participem, né? Muitas vezes a gente fica chateado, não, mas mais um curso, mais a formação, mais de novo. Mas é sempre importante você estar tendo conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Então a gente tendo conhecimento da atualidade, do que está sendo modificado, né? Sempre a gente está tendo uma mudança, então é muito importante que o profissional esteja sempre atualizado. E o interessante desse programa também é o quê? A gente tem comentado dos programas do FNDE aqui, logicamente que passando por eles, né, a gente não consegue pegar cada um e detalhar como que faz, né, só que esse Formação pela Escola, ele tem treinamentos desse tipo, né, para os profissionais de educação. Então, por quê? Porque o FND tem a seguinte concepção: a gente vai fazer vários programas, só que a gente precisa passar esse conhecimento para quem está dentro da escola, para saber, porque como que alguém vai saber que pode se inscrever sua escola em determinado programa, quais são os requisitos, como que deve ser feito, quais que já não conseguem, igual a professora falou, dependendo de cada estado que tem uma dificuldade. Então, essa Formação pela Escola, ele ajuda também com alguns treinamentos, alguns cursos nesse âmbito, para fazer o quê? Com que você tenha mais conhecimento na hora de saber a hora que eu vou colocar uma parceria, um convênio, quando que eu vou poder ter um convênio com um determinado programa, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque, conforme a professora falou, conhecimento nunca é demais, né? E assim, por mais que a sua escola, a minha escola não precisa desse convênio, ela não precisa desse programa. Não é por isso que a gente não vai saber como que funciona, né? Sim. Então, aqui, esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, a evolução desse programa aqui, desde 2006 até 2014, a quantidade, como que evoluiu esse gráfico, né? Isso aqui a gente está falando de matrícula, então todos esses daqui são as matrículas e o aproveitamento. No caso, isso aqui é da quantidade de alunos matriculados, quantos que finalizam, né, os treinamentos. Mas assim, se a gente for ver a evolução desde 2006, é uma quantidade muito significativa. Então, nosso objetivo é que isso continue crescendo, né? Sim. Porque assim, não basta o governo disponibilizar esses treinamentos, basta as pessoas também
terem o interesse de fazer a matrícula, de concluir o curso, porque como a gente acabou de ver aqui, tem uma diferença de matriculados para quem concluiu os cursos. Então, tudo isso parte o quê? O primeiro passo é do FNDE, do governo, de repassar esses treinamentos. E o segundo passo, no caso, é da gente ir atrás para obter esse conhecimento e finalizar, né, professor? Uma boa notícia é que a gente, através dessa formação, digamos, um exemplo pró-funcionário, eu conheço algumas pessoas que depois do pró-funcionário tiveram interesse de ter uma graduação, né, de ter um nível superior, de se formar, quer dizer, de expandir o seu conhecimento. Isso é muito bom, porque quando a gente, é como se fosse, vamos comparar aqui uma coisa bem prática, academia, né? A gente começa ali meio desanimado, meio para baixo, não querendo muito. Depois, quando você começa a ter aquela vontade, você quer mais. Então, eu acho que, igual o conhecimento, a formação, quanto mais você tem, você vai pegando o gosto, né? Aquele interesse, você vai expandindo. Isso é muito bom. Eu conheço algumas pessoas que começaram com o pró-funcionário, que já estavam muitos anos, né, sem estudar, sem realizar uma avaliação, sem realizar uma pesquisa, e com o apoio dos colegas começaram a ter motivação para ir em frente. É muito interessante mesmo. Até dentro do nosso curso, que é técnico em secretaria escolar, a gente tem visto o quê? Várias áreas. A gente tem visto um pouco de direito, né, professora, que é quando a gente falou bastante sobre a legislação, a gente vê muito sobre administração. Dentro de administração, vocês estão vendo a parte de almoxarifado, que é a administração de materiais. Então, é nesse momento que a pessoa fala, nossa, mas eu gosto bastante dessa área, né? Eu gosto. Então, muitas pessoas têm essa vontade de dar continuidade nisso, porque como a gente falou, a gente foca muito aqui dentro da escola, mas colocando a prática da administração mesmo, a prática do direito, como que funciona isso, dentro da administração, como que faz isso, a gente tem falado bastante disso. Então, muitas pessoas mesmo desenvolvem essa vontade, né, professora, de estar prestando de estar se formando em determinado curso, né. Vamos para o próximo programa aqui. Plano de Ações Articuladas, que é o PAR. O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação que os municípios, os estados e o Distrito Federal devem fazer para um período de 4 anos. Então, é um planejamento. Olha aqui a nossa administração de novo. Planejamento por um período de 4 anos. Estamos falando aqui dos municípios, estados e o Distrito Federal. O PAR é coordenado pela Secretaria Municipal Estadual de Educação, mas deve ser elaborado com a participação de gestores, de professores e da comunidade local. A gente vem falando bastante isso, nessa parte da descentralização, né, professora? A maioria dos programas, eles estão sendo feitos para ter a participação da sociedade. Antes era só a secretaria que elaborava, depois isso foi passado para ter um auxílio das escolas e agora o auxílio da comunidade também. E como a gente falou, a gente já comentou isso algumas vezes também, na parte dos setores, né? Eu tenho uma visão do meu setor e a professora tem uma outra visão do meu setor. Então, essa junção de opiniões, né, professora, tem muito a acrescentar, né? Então, isso acontece também nesse tipo de planejamento. Imagina, a gente elaborar um planejamento para a área educacional, colocando a opinião, no caso, a visão da sociedade, que seriam dos pais, dos alunos, dos professores, né, e da secretaria. Então, é muito interessante mesmo todo mundo poder participar, né? As dimensões, né? O PAR é estruturado em 4 dimensões de atuação. Quando vai fazer esse planejamento do PAR, o que é considerado? Gestão educacional, formação de profissionais de educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos, que no caso é aquela cadeia que a gente estava falando. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa ter bons gestores dentro da escola, a gente precisa ter bons professores dentro da escola, com conhecimento, né? E a gente precisa o quê? Ter bons planos, né, pedagógicos, né? Às vezes,
como eu acabei de comentar, é tudo uma cadeia mesmo. Não adianta a gente ter o conhecimento e não saber aplicar, não é, professora? Eu acho que o conhecimento, muitas pessoas têm o conhecimento, mas eu acredito que o maior conhecimento é aquele que favorece o entendimento daquelas pessoas que não, às vezes não têm aquele conhecimento, mas conseguem compreender o que aquela pessoa quer repassar de forma simples, de forma que todos realmente entendam a mensagem e consigam realizar na prática, né? Aquele conhecimento só teórico, que não consegue ser aplicado, que não consegue ser desenvolvido, realmente eu nem chamo exatamente de conhecimento, né? Eu chamo de uma teoria que a pessoa entendeu, estudou e não conseguiu adquirir aquilo que realmente vai fazer a diferença na escola, né? Que realmente é você executar na prática o que você entendeu, o que você estudou e favorecer o trabalho de todos e principalmente a aprendizagem dos alunos, né? Então a gente fica o tempo todo discutindo em reuniões, em estudos, por que a comunidade está distante, por que os alunos não se envolvem nos estudos e a gente não consegue chegar realmente num consenso, não consegue melhorar essa realidade. Então, o que está faltando? Será que realmente a gente tem conhecimento suficiente para poder mudar essa realidade? A gente tem que refletir sobre isso. Eu conheço uma pessoa, professora, que ela sempre foi mal em matemática, sempre. Até que ela chegou não me lembro agora se era a 7ª série, porque faz um tempo já isso, e ela encontrou no caminho dela uma professora de matemática que conseguiu transmitir esse conhecimento para ela, exatamente dessa forma que a professora acabou de passar. E hoje, essa aluna ela é professora de matemática e física. Então, era assim, ela é uma aluna, ela era muito, muito ruim nessa matéria. E hoje ela leciona, e ela fala que ela leciona porque ela quer fazer com os alunos o que foi feito com ela, porque ela quer transmitir esse conhecimento. Ainda mais matemática, que é uma matéria que é bem, né? Eu acho, a gente precisa começar a ler a realidade, né? Ler de forma assim, tirando o ego da frente. Muitas vezes a gente quer mostrar nossa opinião e não quer ouvir o outro, tirando o nosso ego, tirando a nossa vaidade e entender a realidade que ali está em volta. Não precisa a gente entender de todas as escolas, da realidade da educação do país, a gente só precisa conhecer principalmente o nosso espaço. O que falta para deixar ainda melhor? Se está bom, ficar melhor. Se está ruim, o que está faltando, né? Então, a gente como funcionário, se todo mundo pensasse, olhasse para si, né, dentro de casa, pensasse a respeito, o que eu estou fazendo enquanto funcionário para melhorar essa realidade, eu acho que já ajudaria muito, né? Exatamente. E é como a professora falou, a realidade dela, da escola dela, é diferente da realidade da minha. Então, a gente tem que se adaptar à nossa realidade mesmo. Igual cada um de vocês que está assistindo essa aula tem uma realidade dentro da sua escola. É um espaço diferente, né? Às vezes, como que eu vou abordar os alunos numa escola é diferente de outra, né? Então, é muito importante mesmo a gente saber identificar esse tipo de abordagem dentro da nossa escola. E por último aqui, conforme falamos, a infraestrutura. Na nossa cadeia não tem como a gente concluir um ensino, repassar, ter uma boa gestão, uma boa formação, boas práticas, se a gente não tiver uma boa infraestrutura, né? Pró-Infância é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Então, Pró-Infância, o governo federal criou o programa por considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública, né? É interessante a gente ver que o governo notou isso, né, professora? Porque em várias aulas a gente tem notado os alunos comentando como é difícil o acesso a creches, né? Como falta, né, professora? Falta material, falta vagas, né? Vagas, né? A gente falta professores, a gente tem uma demanda muito grande nessa modalidade e a gente não tem essa infraestrutura necessária para poder atender
com qualidade, né? A gente vê aí muitas creches aí clandestinas, né? Muitas casas que estão virando creche porque as mães precisam trabalhar, né? A gente tem uma outra realidade de décadas atrás e estão, digamos assim, no popular, que a gente fala, se virando para poder deixar os seus filhos e trabalhar. Mas a gente tem aí o programa, o Pró-Infância, que pretende dar essa estrutura para as escolas, né? Para poder comprar material, para poder... são materiais diferenciados, né? A gente tem que ter um chão diferente, né? A gente tem que ter um banheiro, brinquedos diferentes, né? Tudo é uma estrutura muito grande para poder atender essas crianças. E a gente tem que verificar se o seu município aderiu a esse programa, né? Se recebe essa verba, como está sendo aplicada. Então, reforçando o que a professora falou, a gente às vezes, mas onde que está esse dinheiro? Por que no meu município não tem esses materiais? Ou então em que escola está sendo... Então a gente tem que verificar isso para poder a gente analisar se está sendo bem executado ou não, né? Uhum. Então, e aqui no nosso quadro, a quantidade de creches, do nosso relatório de gestão, né, a quantidade de creches apoiadas por região de 2012 a 2014. Então, aqui a gente tem na região norte 857, a nordeste, que é a que mais tem, foram apoiados, né, 2.187, Centro-Oeste 635, Sudeste 1.607 e no Sul 899, totalizando 6.185 creches apoiadas de 2012 a 2014. Como eu comentei com vocês, o relatório de gestão, ele não passa só o que foi feito, né, professora? Ele passa também o que não foi feito. E eu achei bem interessante a gente mostrar esse quadro, ó, obras do Pró-Infância paralisadas, tá? Então é o seguinte, dentro daquelas 6.000 que a gente viu agora, pouco mais de 6.000, nós tivemos 498 obras paralisadas. Aí, gente, o pessoal, aqui eles colocam, já discriminam por que elas foram paralisadas, essas obras, ó. A empresa a que foi contratada abandonou a obra, atraso do pagamento da construtora, contrato rescindido, descumprimento do contrato, embargos, falha na execução dos serviços, irregularidade na gestão anterior, problemas de infraestrutura, medidas administrativas do Estado do município, né, no caso que decidiu paralisar a obra, e questões climáticas, que no caso das questões climáticas foi apenas uma. A culpa da natureza, a natureza foi a menos culpada, né, vamos falar assim, né, foi a menos culpada, um só, né, e a gente verifica aí a questão infelizmente, da corrupção, né, a gente tem aí um recurso disponibilizado, mas a administração, né, não faz bom uso desse recurso e quem sofre, né, são aquela clientela que a gente quer tanto atender, que a gente sabe que é a partir daí que a gente vai ter alunos mais preparados para o ensino fundamental, né? Se você tem alunos estudando desde a creche, dentro da escola, a gente tem uma facilidade maior e a gente realmente tem o maior prejuízo para os alunos, né? Não, e é interessante porque a gente tem falado muito de planejamento. Então, um mau planejamento vai acontecer isso aqui também, você entendeu? Por algum motivo, a obra vai ser paralisada se o planejamento não foi bem feito. Muitas vezes o planejamento foi bem feito e aconteceu... esse caso que a professora acabou de citar, que o dinheiro não foi repassado total do jeito que deveria ter sido feito e acabou que não teve recurso para pagar a empreiteira e a obra paralisou por causa disso. Então, tudo isso é um planejamento, né, professora? Então, quando a gente elabora um planejamento e, por exemplo, se eu coloquei que eu vou destinar um recurso para determinado item e eu tiro desse item para colocar para outro lugar que a prioridade é menor ou que não era para ter sido feito no momento, isso é um mau planejamento, é uma má execução do planejamento, né? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, porque é muito interessante a gente ter essa noção também. Legal, 6.000 foram apoiadas, mas olha, a gente teve aqui 500 praticamente, foram 498, que foram 498 obras paralisadas. E a gente está falando de creches. Imagina a diferença que 500 creches faria, né, professora? É uma diferença muito significativa.
PROINFO, Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Possui a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Muito importante isso aqui, porque hoje em dia, sem a gente usar a tecnologia como ferramenta, acaba empobrecendo muito o nosso ensino, né? O funcionamento do PROINFO se dá de forma descentralizada, existindo em cada unidade da federação uma coordenação estadual e os núcleos de tecnologia educacional, dotados de infraestrutura, que é o mínimo que a gente necessita, né, de informática e comunicação, que reúnem educadores e especialistas em tecnologia de hardware e software, né. Então aqui, ó, o que mostra o nosso quadro? Resumo das aquisições com dotação orçamentária por grupos de unidades federativas atendidas. Então, pessoal, o que esse programa possibilita? O tipo de aquisição, né? Tablets, computadores, projetos e pesquisas, projetores e laboratórios, né? E computadores interativos Pronacampo. Então, aqui tem a quantidade de projetos para todos esses fatores que a gente falou agora. Nosso estado aí, no item do PROINFO Laboratório, nós estou vendo nosso estado aí, né? Uhum. Já contemplado, né, com os laboratórios. Então, a gente vê que nas escolas, os laboratórios que, né, já tem equipados, né, muitas escolas têm equipados, né, já com um profissional, né, já com os programas já instalados, né, aqueles instrumentos, aqueles materiais que a gente necessita para poder ter um acesso à internet, à tecnologia, enfim, né? Então a gente percebe que aí já nosso estado foi contemplado, né? Muitas escolas, algumas escolas não, né? Então a gente tem que entender qual o motivo que não foi contemplado, né? Quanto recebeu para a gente poder analisar o que falta aí para poder contemplar 100%. E é interessante, professor, aqui, porque aqui a quantidade de estados que nós temos aqui, é porque a parte do laboratório é a primeira que a gente tem que ver, né? Então, a gente primeiro tem que adequar a nossa escola, ter um laboratório adequado para a gente começar a adquirir computadores, tablets, né? Porque se a gente não tiver esse espaço, a gente nem vai conseguir esse benefício com esses outros itens, né? A prestação de contas dos recursos do FNDE. Os estados, municípios e o Distrito Federal, ao utilizar os recursos do FNDE, se obrigam a prestar contas do seu uso de forma a manter transparente sua utilização. A prestação de contas é feita de acordo com o projeto e está sujeita à aprovação do órgão fiscalizador. Então, nós estamos falando aqui... vamos estabelecer um convênio com um determinado programa, vamos fazer... tudo isso que a gente está falando, a gente tem que prestar contas. A gente vem falando bastante disso. Então, todas as escolas, elas têm a obrigação de fazer essa prestação de contas. E como a gente vai ver, elas não são obrigadas a transmitir todos os papéis, porque senão ficaria muita coisa, né? Nós vamos ver aqui no próximo slide, ó. Os formulários de prestação de contas podem ser encontrados no site do FNDE também. Como eu venho falando para vocês, está praticamente tudo lá. Os ofícios devem ser dirigidos ao presidente do FNDE, encaminhando a prestação de contas ao endereço do FNDE. E, independentemente do valor, o conveniente tem a obrigação de devolver os saldos. O saldo do convênio deve ser devolvido com correção. Existe a obrigatoriedade da aplicação dos recursos no mercado financeiro. Partindo do princípio que o recurso está aplicado, o saldo já está corrigido. Então, se nós recebemos determinado recurso para algum programa e isso sobra, acaba tendo um saldo, nós temos que devolver. O que o autor diz aqui? Que quando a gente recebe esse recurso, a gente já tem que aplicar esse recurso, porque quando a gente vai devolver o saldo, ele já está corrigido. Porque se a gente não fizer essa aplicação desse recurso, no momento que a gente for devolver esse saldo, a gente tem que fazer o cálculo com a correção e devolver também. Então, por isso que ele já tem que ser aplicado no mercado financeiro.
Ó, aqui que eu tinha comentado com vocês, os comprovantes das despesas realizadas com os recursos do convênio não devem ser encaminhados junto com a prestação de contas. Os documentos comprobatórios das despesas realizadas por conta do convênio, emitidos em nome da entidade, devem permanecer arquivados na sede da entidade. Como eu comentei com vocês, não tem como enviar tudo para o imagina, todas as escolas do país enviar tudo para... Então, não tem... Então, o que vai acontecer aqui? Nós somos obrigados a prestar contas e temos tudo arquivado. É a nossa obrigação deixar tudo muito bem arquivado, de forma que, quando a gente vá procurar, a gente encontre, tenha fácil acesso, né? Por quê? Porque se a gente vem a sofrer uma fiscalização... Porque essas fiscalizações são feitas, se a gente vem a sofrer alguma fiscalização, aqui está a documentação, você sabe encontrar onde é que está o determinado arquivo, porque a gente tem que comprovar tudo que a gente gastou. É recurso público, né? Recurso público a gente tem que ter todo o cuidado de guardar, de ter o respaldo de tudo que foi gasto, comprovar onde foi executado, onde foi gasto todos, né, todo o recurso que foi disponibilizado. Então a gente tem que realmente se respaldar, né, sempre guardar, sempre procurar orientação, tirar as dúvidas, né, quanto à prestação de contas, né, nunca deixar uma documentação para receber depois, um comprovante. Comprovante, o nome já diz, né, é a comprovação daquilo que realmente foi feito, né, que você tem ali como mostrar onde foi executado aquele recurso que foi disponibilizado. Então, recurso público é algo muito sério, que a gente nunca pode deixar ali para verificar depois, ou então não ter aquele cuidado que a gente precisa ter. Né? Exatamente. E é muito importante também, como ressaltamos aqui, as notas, elas têm que ser todas em nome da entidade, então tem que estar todas, no caso, faturadas de acordo com os dados da sua escola, para quando tiver essa prestação de contas, lembra do nosso relatório de receitas e despesas e o saldo? Então vai ser isso. Se nós tivermos, por exemplo, um recurso lá de 100 mil reais e nós gastamos 85 mil desses 100 mil, nós vamos ter que devolver esses 15 restantes corrigidos, né, conforme falamos agora, e esses outros 85 mil, nós temos que ter nota de tudo, comprovando a compra, né, então é bem importante, por quê? Porque se a fiscalização chegar lá na sua escola, tá, eu quero as notas desses 85 mil aqui que foram gastos, certo? Então a gente tem que ter todas essas notas para poder mostrar para a fiscalização, que é o nosso próximo tópico aqui, ó, a fiscalização da aplicação dos recursos da FNDE. A fiscalização é de competência do Tribunal de Contas da União, do TCU, e do FNDE, mediante a realização de auditorias, inspeção e análise dos processos. Então, é isso que acontece. Nós temos todos os nossos documentos arquivados e é feita uma seleção aleatória, porque, conforme nós já conversamos, não tem como fiscalizar todas, né? Bom se tivesse, né? Mas não tem. E pode ser que a sua escola venha a sofrer uma fiscalização. Por isso a importância de estar tudo muito bem documentado, arquivado de maneira correta, com fácil acesso, né? Denúncias. Qualquer pessoa física ou jurídica pode denunciar ao FNDE e ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União ou ao Ministério Público Federal, irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE. Então, pessoal, vocês recordam que eu mostrei um gráfico? Foi sobre a alimentação, sobre o programa de alimentação, onde a gente tinha uma aba que era só sobre denúncias, a quantidade de denúncias de fiscalização, que era a sociedade, os gestores, os profissionais da escola que denunciavam quando encontravam irregularidades, né? Então, é muito importante isso. Se você está
vendo alguma coisa que você não esteja de acordo, que você sabe que não está sendo feita da maneira correta, no caso é a nossa função, né, professora? Nossa obrigação, né? Então, aqui é muito interessante a gente já deixar bem claro para vocês que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer essa denúncia. Existe para fiscalizar a prestação de contas, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que é o CACS. Existe para fiscalizar a prestação de contas dos recursos do Fundeb. Nós vamos falar sobre o Fundeb na próxima aula. E participam do CACS representantes de diferentes segmentos da sociedade ligados à educação. Diferentes segmentos da sociedade, é muito importante isso, para a gente não ficar focado tudo somente num poder ou num determinado setor, né? A função principal do CACS é fazer com que a comunidade tome para si, é o que acabamos de falar, a responsabilidade sobre a adequada aplicação dos recursos na educação. Nas reuniões do Conselho, as pessoas da comunidade podem estar presentes. Todos podem estar presentes. As irregularidades na aplicação do dinheiro destinado à educação podem ser denunciadas pelo CACS. Então, pessoal, é muito importante vocês terem, como a professora Andréa falou, como obrigação, eu não estou achando isso correto, acho que isso está sendo feito de maneira irregular, né? Para evitar que seja paralisado uma obra de creche, muitas vezes a gente pode fazer essa diferença, né, professora? Então, é muito interessante você saber que o poder está na mão de cada um, todo mundo pode fazer isso, né? Eu acho que está mudando, a gente está vendo que muitas pessoas já estão participando, os segmentos já estão se mobilizando para questionar, para protestar contra obras paradas, né, recursos que não estão chegando aí onde deveriam chegar. Então, acho que hoje a sociedade, né, com a evolução aí das redes sociais, da tecnologia, começou a se manifestar para ir de encontro a essa falta de compromisso, a falta de planejamento, né, a falta de execução do que realmente deveria ser feito para benefício de todos. Exatamente. Então, conforme comentamos aqui, planejar de maneira correta, receber o recurso, aplicar de maneira correta, guardar a documentação, ter toda a documentação e guardar a documentação de maneira correta. Vai chegar no final do ciclo e vai estar tudo 100%, né? Esse é o nosso ideal, né, professora? Vamos estar vivos para verificar essa realidade, se Deus quiser. Então, pessoal, eu agradeço todos a atenção, aguardo vocês para a correção das atividades e obrigada, professora. Obrigada, Aline, até mais. Olá, alunos, tutores, vamos dar início à correção das nossas atividades. Antes, eu vou dar uma repassada no que falamos na aula de hoje, ok? Então, falamos sobre o programa Brasil Profissionalizado, sobre o programa Caminho da Escola, formação pela escola, o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, né, que é aquele plano de 4 anos que nós vimos, Pró-Infância, Pró-Info, prestação de contas dos recursos do FNDE, a fiscalização da aplicação dos recursos do FNDE, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que é o CACS. Então, vamos lá. Questão 1. O que você entende sobre o programa Brasil Profissionalizado? Sua escola participa desse programa? Temos alguma contribuição, professora? Ainda não, estamos no aguardo, tá? Se foi enviada, já foi enviada, você pode dar enviar uma mensagem aqui para a gente verificar, tá? Mas estamos no aguardo das respostas, tá? É interessante vocês comentarem, se vocês não conhecem o programa, nós falamos sobre ele aqui hoje, então comente o que vocês acham, se você já conhece alguma escola que tem esse programa, para a gente uma troca de informações mesmo, né?
Questão 2. Qual o objetivo do programa Formação pela Escola? Quem pode participar desse programa? Temos alguma, professora? Ainda não. Não? Então vamos lá. O programa Formação pela Escola, ele visa fortalecer a atuação dos agentes e parceiros envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na prestação de contas, no controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE. Quem pode participar? É voltado para a capacitação de profissionais de ensino, técnicos e gestores públicos, municipais e estaduais, representantes da comunidade escolar e da sociedade organizada. Então, esse programa, ele ajuda ao quê? Nós aprendermos mais sobre os programas do FNDE, né? E daí, dentro desses programas, como que é feito o planejamento, como que é feito a fiscalização, como que é feito o controle, no caso das contas, como que é a prestação de contas, né? Então, tudo isso é repassado para esses formadores. É muito, muito interessante esse programa, conforme nós comentamos na aula. Temos alguma contribuição? Ainda não, aguardando. Se tiverem problemas de sinal, também a gente pode repassar aqui uma mensagem para a gente divulgar aqui, né? Porque às vezes acontece nos polos problemas de sinal, né? Problemas com algum de ordem técnica, e a gente já passa a informação aqui para todos, tá? Isso, enquanto o pessoal responde, eu vou dar uma repassada na questão 3 e na 4, que é para o conhecimento de vocês também. Você conhece alguma escola que foi beneficiada pelo programa Pro Infância, que é o que nós estávamos falando hoje na aula sobre as creches, né? A obra ou reestruturação foi concluída? Relate sua experiência. Então, aqui nós queremos a opinião de vocês. Se vocês já conhecem uma escola que foi beneficiada por esse programa, se essa obra foi concluída ou ela está naquele índice que nós falamos aqui, daquelas 498 que foram as obras paralisadas. Se você conhece alguma obra que foi paralisada, por que ela foi paralisada? Porque, como nós vimos, o relatório de gestão, ele passa todas essas informações, né? Se a obra foi paralisada, qual foi o motivo, né? Então, é interessante, assim, essa troca de informações, a gente saber se na tua cidade, né, no seu bairro, você tem... E, logicamente, que a gente quer saber também se você viu uma obra que começou e terminou, né, professora? Claro, no Brasil a gente tem muito problema com isso, né? E a gente sabe que além da corrupção, falta de planejamento, tem também a falta de fiscalização pela sociedade. Então, a gente realmente nós temos um país bem pacífico, né? As pessoas, elas não só não fiscalizam, mas também não protestam muito. Então, isso aí é uma coisa que está começando ainda, né, a se modificar, mas isso prejudica muito quem realmente era para ser beneficiado, que são os alunos, né, os pais que precisam trabalhar. Então, a questão das creches no Brasil, da educação infantil, né, como um todo, ela é realmente muito prejudicada, e é uma modalidade que realmente não está sendo contemplada da forma como deveria ser. Isso acaba prejudicando as outras, né, de 1º a 5º ano, 6º ao 9º, isso tudo é uma consequência, é uma cadeia, né, que a gente precisa fiscalizar para a gente modificar essa realidade. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores com a professora Aline, que os recursos vêm, né, a União repassa os recursos, é claro que também tem desvio de verbas, mas chega aos estados muito recurso, mas acaba que não chegando para o cidadão que paga os impostos. Então, a gente tem que começar a cobrar, a gente tem que começar a fiscalizar, começar a exigir do prefeito, do governador, das secretarias, respostas. Por que o meu estado, por que o meu município não recebe os recursos que a gente está tendo conhecimento que deveria receber? Mas é interessante porque aqui nós estamos logicamente focados, a gente está falando do programa Pro Infância, então a gente está falando das creches, né, das escolas de ensino fundamental, ensino infantil.
Mas a gente vê isso, por exemplo, essas obras paralisadas, a gente vê isso em hospitais, né, professora? A gente vê isso nas estradas, começa a fazer um viaduto e não termina. Então, a gente vê muito isso. E quando a gente fala assim, é obrigação nossa relatar isso, a gente está falando no geral, né? A gente não está falando aqui específico, se você está presenciando isso numa escola, mas não, se você está presenciando isso em qualquer uma das áreas, né, professora? Porque, como a professora Andréia falou, como essa carga tributária grande que a gente tem, o mínimo que a gente deveria ser devolvido para a gente são serviços básicos, exatamente, né? Saúde, escola, estradas, então tudo isso aí deveria estar 100%, né? Eu acho que pela carga carga tributária, como você citou aí, a gente não deveria estar sofrendo tanto como cidadão como a gente vem sofrendo, né, há muitos anos, né? A gente não consegue ter hospitais de qualidade, escolas de qualidade, estradas de qualidade. A gente não pode citar aí hoje um serviço no nosso país que está sendo muito bem executado, né? A gente já citou em alguns anos atrás, né? E hoje a gente está tendo esse grande problema. Então, a gente precisa refletir em que eu, como cidadão, estou contribuindo. Se é no voto, se é na falta de cobrança, se é também na minha omissão, né? Quando eu percebo que aquele serviço que era para ser executado não está sendo executado e eu não denuncio, então isso tudo é um momento de reflexão, né? Sério. Exatamente. E na nossa quarta questão, se você presenciasse na sua ou em outra escola alguma irregularidade no que se refere ao uso dos recursos financeiros, qual seria a sua atitude? Justifique sua resposta. Então é aquilo, é a hora de ser sincero, né, professora? Porque tem muitas pessoas que é porque elas preferem se isentar e não repassar a informação. Mas assim, se você estiver presenciando alguma irregularidade, a gente gostaria de saber qual que seria a sua atitude, né? Você iria atrás dos órgãos, faria uma denúncia, solicitaria uma fiscalização. Muitas vezes pode ser que essa irregularidade ela não esteja... como que eu posso dizer, não esteja havendo irregularidade, e daí uma fiscalização pode comprovar isso, né? Mas assim, caso haja suspeita de alguma coisa, o que você faria? Você iria atrás, ou você fala, não, é melhor deixar quieto, não vou fazer nada? Porque tem muitas pessoas que preferem ficar com essa postura, né, professora? Diferente de muitos pais que eu percebo, eu que trabalho em escola, muitas vezes os pais verificam uma atitude que eles acreditam que esteja errada do professor para com o aluno, ou da direção ou coordenação para com o aluno, e os pais vão lá reivindicar mesmo, eles vão cobrar, exigir, né, às vezes até de forma grosseira, que isso seja modificado, os seus direitos e etc. Né? Então, o educador é muito cobrado, o professor é muito cobrado, né, pelos pais, pela sociedade em geral, ele é muito cobrado, ele é apontado, e por que não nós educadores cobrarmos também dos órgãos competentes, né, o seu dever, né? Nós tomamos a posição de seres passivos, né, apenas como vidraça, né, sendo atingido o tempo todo e cobrados o tempo todo. E por que não nós mudarmos essa posição e passarmos a cobrar também? Participação dos pais, participação das secretarias na educação, participação do governo. Exigimos também a participação da sociedade no geral em relação à educação. Recursos, né, contribuição na educação, ali nas tarefas de casa. Então, a gente tem que mudar essa posição de vidraça apenas e passarmos a ser parceiros. A gente cobra, é cobrado, mas a gente sempre tem aquele retorno, né? E a gente fica o tempo todo ali esperando alguém nos atingir, alguém nos cobrar, alguém nos apontar. Então, vamos modificar aí essa postura, né? Eu acho muito interessante isso. Não temos nenhuma contribuição ainda? Ainda não. Eu acho muito interessante isso porque, assim, a gente tem que ter a seguinte postura. Não olhar para o outro. Vamos olhar para o que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer a diferença. Se eu tiver esse pensamento de que a professora Andréia não faz, eu não vou fazer também, eu não vou estar fazendo diferença nenhuma.
a partir do momento que eu começar a fazer, eu tenho certeza que algumas pessoas também vão começar a se espelhar em mim. Então, vão começar a fazer a diferença também. Então, assim, a gente acha que o que eu vou fazer vai ser muito pequeno, mas não importa, né? Porque se essas pessoas começarem a ter você, no caso, como espelho, e começar a fazer também, vai aumentando e esse ciclo vai girando, entendeu? Então, assim, a gente não pode olhar para o outro e falar assim, não vou fazer porque ele não faz também, então, não vou me estressar, né? Muito. Eu tenho um exemplo, assim, eu gosto de citar exemplos bem do dia a dia. Uma professora, numa determinada escola, né, conhecida minha, ela sempre gostou, muito vaidosa, sempre gostou de se arrumar muito. Então, essa escola era bem distante, né? Então, todos os professores, eu acho que pela distância, difícil acesso, já iam, às vezes, de sandália, né? De bermuda, né? Não se produziam muito, se arrumavam muito, mas ela não, sempre foi muito vaidosa. Quando ela começou a trabalhar nessa escola, ela ia muito arrumada. E ela era muito apontada. Não, mas essa professora quer aparecer, essa professora quer se destacar. Então, ela foi muito criticada, mas ela não modificou a sua postura. Ela continuou com aquela postura, continuou se arrumando. E os pais, olha, eu quero matricular meu filho ano que vem com essa professora. Né? Ela começou a chamar a atenção pela forma como ela se arrumava, né? se cuidava. E pensando que ia ser o contrário, que ela ia acabar se adequando àquele ambiente, as pessoas que começaram a se arrumar, a se produzir mais, começar a se cuidar mais, porque viram que aquela postura dela estava agradando e as pessoas em volta estavam olhando. Então, ela sozinha começou a, digamos, expandir, né, aquele comportamento dentro da escola. Até a direção começou a se arrumar mais. E né? É interessante, porque é uma pessoa que fez a diferença para várias outras, entende? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Não é porque não vou fazer porque eu não vou me estressar, porque eu não vou criar nenhum tipo de problema, alguma coisa, não. Você tem o direito, como a professora disse, a obrigação de que se você estiver presenciando algum tipo de irregularidade, né, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, e é igual a professora disse, é o nosso dinheiro, né? Então, é o nosso dinheiro, ele tem que ser aplicado de forma correta, né? De forma efetiva, sem desvios, né? Então, todo esse dinheiro desses programas que a gente está falando é para benefício das nossas escolas, dos nossos laboratórios, né? Dos nossos veículos, que conforme eu comentei com vocês, alunos dando depoimento de que, nossa, eu só consigo ir para a escola, eu só estou conseguindo concluir o meu ensino porque o ônibus vem até aqui, vai até a casa do aluno buscar ele para levar para a escola. Então, dos nossos veículos, da nossa alimentação, que a gente também tem o programa que é a alimentação na escola, da formação dos nossos professores, né? E da aquisição desses equipamentos. Então, está tudo isso envolvido. Então, se o dinheiro ele tem que ser empregado de forma correta, porque senão vai começar a acontecer isso aqui, vai começar a acontecer obras paralisadas, depois que uma obra paralisada, para ela ser retomada, às vezes muitas obras nem são retomadas, fica abandonado. Então, é muito triste mesmo ver isso. A gente tem alguma contribuição? Ainda não. Pessoal, a gente pede que se vocês tiverem algum problema de sinal, nos avisem, né? Porque senão a gente acaba ficando sem a contribuição de vocês. E esse aqui é um espaço para vocês, né? Então, é muito mesmo importante a participação de vocês. Nenhuma professora? Ainda não. Então, eu vou finalizar, então, a aula de hoje. Infelizmente, sem nenhuma contribuição dos... Eu já recebi uma mensagem de sinal ruim, Uhum. tá? Sinal ruim de Nova Mamoré já está enviando que o sinal está ruim, então acredito que esteja em outros polos também. Então a gente, né, quando assim, ela já respondeu, né? A gente entende, né, que fica difícil a gente enviar as respostas, né? Mas a gente espera que essa discussão aqui, que foi aqui entre mim e a professora Aline, com certeza vai deixar uma sementinha aí que vocês vão para casa refletindo, né? E tragam também na próxima aula questionamentos, né? Fora as questões aí
da atividade podem trazer também posicionamentos, questionamentos, observações que a gente interage aqui e realmente a gente vai só enriquecer nossa aula. O fundamental para nós evoluirmos é o interesse, né? Então, conforme eu venho comentado com vocês nas aulas, tenham o interesse de ir atrás dessas informações, de ir atrás, mas o que está acontecendo, para onde que está indo o dinheiro, como que está sendo feita a contabilidade, né, dessa gestão, dessa área da educação. Então, conforme eu venho comentado com vocês, os números estão todos lá. Alguns gráficos eu tenho tentado trazer aqui para a gente discutir durante as nossas aulas, mas como eu comentei com vocês, são muitos gráficos, então não tem. Pode ser que alguns de vocês tenham uma curiosidade de algum programa, alguma coisa que não esteja, nós não tenhamos falado nas nossas aulas, então, mas conforme eu já falei, o relatório de gestão 2014 está tudo lá para quem tiver o interesse de, no caso, procurar, né? Então, assim, eu espero que nosso sinal esteja bom na próxima aula, né? E a gente possa ter uma discussão. Conversar mais, né? Então, agradeço a todos a atenção de vocês. Aguardo todos para a próxima aula, que vai ser a nossa 7ª aula. Estamos finalizando o módulo de contabilidade e até a semana que vem. Obrigada, professora. Até a próxima a todos.